Segunda Reis, capítulo 5. Naamã é curado da lepra. É um texto que a gente já conhece. A gente precisa passar por ele para a gente entender o que o Senhor quer falar com a gente nessa tarde. A palavra diz, e a gente vai pular um pouquinho, porque a gente já conhece essa história. Não é uma história que a gente abriu a Bíblia e a gente recebeu agora, né? Como ontem eu abri a Bíblia, eu falei, gente, eu nunca li isso. Estava falando com meu marido, falei, meu Deus, amor, nunca li isso na Bíblia, né? Na nossa devocional. Mas essa não é uma história como essa de Naamã. É uma história que está mais escondidinha. Mas essa de Naamã é uma história conhecida por nós. A palavra vai dizer que ele era um comandante do exército, rei da Síria. E eu gosto de atentar para alguns detalhes que a Bíblia nos mostra. E um desses detalhes é que ela diz assim, ó, era grande homem diante do seu Senhor. E de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Veja bem que são dois senhores, né? O primeiro diz que ele era um homem grande diante do seu Senhor. E esse Senhor está com letra minúscula, está se referindo ao rei da Síria. Mas diz também que ele tinha muito bom conceito, porque por meio dele, o Senhor, com letra maiúscula, tinha dado vitória à Síria, né? E ele era um herói de guerra, porém, né? Porém, sofria de lepra. E aí a gente vai desenhar um pouco mais à frente que Naamã recebeu na sua casa uma menina cativa, que quando as tropas saíram da Síria para Israel, essa menina veio para a casa de Naamã. Ficou ao serviço da esposa de Naamã, é o que a Bíblia fala. E um dia, essa menina, com muito propósito, ela disse para sua senhora: Ah, quem dera se o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. E a gente vê muito essa questão dessa palavra falando dessa menina. E eu quero falar do próprio Naamã. Essa menina foi um instrumento, é bem verdade, né? Foi alguém que o Senhor plantou lá dentro para que ele fosse curado da sua lepra. Mas o Senhor, ele tem realmente um grande propósito na nossa cura, na nossa restauração, ele tem um grande propósito. Mas ele tem um maior propósito ainda de que a gente se prostre e a gente conheça quem ele é na essência. Quem verdadeiramente o Senhor é. Aquela menina estava ali para mostrar para Naamã quem era o Deus de Israel, que ele não conhecia. Não era apenas para ele ser curado. A cura fazia parte, mas tinha uma parte que era maior, que era principal, que era fazer primeiro. Era Naamã se enxergar, não a respeito da sua lepra externa, mas a respeito daquilo que ele carregava. E isso tem muito a ver comigo, tá? Porque é mais perto, né? Então, acho que foi Nádia que usou isso para mim hoje de manhã. Foi você? Alguém usou, gente? Eu falo com algumas mulheres aqui, às vezes é mais perto. Eu sempre falo isso também, é mais perto. Então, a boca, né, é mais perto dos meus ouvidos. Então, domingo eu preguei sobre isso e eu falei exatamente sobre isso, que essa palavra era para mim, né? E para mim, e aí eu vou compartilhar, porque quando Deus me traz a palavra, ele quer que eu compartilhe com vocês, né? Então ele está falando, tem mais alguém aqui que precisa ouvir essa palavra poderosa. E agora, a palavra vai continuar dizendo que então o rei da Síria, Naamã, contou para o seu senhor com letra minúscula. Ele não falou com o senhor, não, ele falou com o senhor, o seu rei. E aí o rei da Síria falou: fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, porque eu vou enviar uma carta ao rei de Israel. Eu acredito que começa aí essa história de desenvolvimento, de reconhecimento do Senhor para a vida de Naamã, Senhor com letra maiúscula, mas também de quem era Naamã. Tudo começa exatamente aí. Quando o rei diz assim: olha, vá.
O vai era, vai então, porque se tem um homem, você vai ser curado ali. Pode ir, vá. E eu vou enviar uma carta para o rei de Israel. Mas a palavra diz que então Naamã parte e leva consigo 340 quilos de prata. Isso é bom, é um detalhe bom para a gente entender o texto. Prata, ele leva ouro e ele leva 10 mudas de roupa. É isso que a palavra diz. E aí, preste atenção. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei meu servo para que você o cure da sua lepra. Eu penso que o rei perdeu a parte principal. Porque a menina falou assim: olha, ah, quem dera se o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele curaria o meu senhor. Ele curaria ele da lepra. Mas o rei, ele diz o contrário. Ele diz assim, ó, tão logo que essa carta chega até você, saiba que eu lhe envio a carta, lhe envio Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando, na realidade, quem ia curar ele era Deus. Isso ele ia fazer através de um homem de Deus, não através do rei. Então, eu acho que ali começa o primeiro degradê, vamos colocar assim, né? A primeira cura de Naamã. Começa aí. Mas para a gente ser curado, e aí eu estou falando para nós, mulheres, nessa tarde, líderes, né? Aqui nós temos muitas líderes. Nós temos lideranças aqui. Para a gente ser curado, primeiro a gente precisa reconhecer de que eu preciso ser curado. Qual é a minha ferida? Qual é a minha lepra? Porque, de repente, eu tô bam, bam, bam. De repente, eu tô tranquila, sou a melhor mulher do mundo, sou ótima de tudo, mas o Senhor tá olhando para mim e falando, ó, tem uma lepra. Não é externa, é interna, que a externa todo mundo vê, a interna você mesmo vê, mas é algo que tem que vir para fora. E aí a palavra diz, quando o rei de Israel acaba de ler essa carta, rasga a sua roupa em sinal de medo e diz: por acaso eu sou Deus? Bom, uma coisa é certa, esse rei realmente conhecia quem ele era. Porque ele diz: por acaso eu sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que envie este a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra. Aquele homem, ele reconheceu que ele podia ter poder de reino, ele podia ter poder de tropa, ele podia ter poder do exército, sobre os seus homens, sobre o seu palácio, mas ele entendia perfeitamente que poder para dar vida e tirar vida, curar de lepra, ele não tinha. Nenhum poder. Mas ele pensa que é uma emboscada, porque ele diz, como vocês podem ver, pode notar, ele está procurando um pretexto contra mim. E aí, a palavra diz que, mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouve, porque tem propósito até no ouvir, né, gente? Ele ouve o rei de Israel, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, então ele manda dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe vir até mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Profeta. A palavra diz que a menina falou sobre o profeta, sobre um homem de Deus, e não sobre um rei. Os reis ali entenderam tudo errado. A menina entendeu certinho. E aí a palavra vai dizer, então, por... vamos lá no 9. Então Naamã, ele foi com seus cavalos, os seus carros, e aí começa não, né? Naamã se depara com mais um empecilho a respeito da sua lepra interna. Ele para à porta de Eliseu. Ele para na porta de Eliseu. É isso que o texto diz. Agora, Eliseu, ele não vai até Naamã, mas ele manda o mensageiro. Aí Naamã,
o grande diante do Senhor, mas tão pequeno diante de Deus. Tão pequeno, quase um menino diante de Deus. Apesar de ser um grande, apesar de ser reconhecido, ter uma boa fama diante de Deus, Deus olhando ele ali, um menino. E eu digo por quê? Ele para diante da porta de Eliseu. E Eliseu manda um mensageiro para ele que diz: vá lá, lave 7 vezes no Jordão, se lave, né? E sua carne será restaurada e você ficará limpo. Por que Naamã é o menino? Por que Deus precisa realizar algumas coisas em nós, segundo a vontade dele, não sobre aquilo que a gente pensa? A palavra diz que Naamã ele fica indignado. Ele começa ficando indignado. Por quê? Sabe por quê? Porque ele queria que o profeta atendesse ele. Ele para em frente à porta do profeta. Ele não quer que o mensageiro, na cabeça de Naamã, mensageiro, falar com ele, um homem grande, reconhecido, com a sua boa fama. Não, tinha que ser o profeta. E ele diz isso. Eu pensei que ele certamente ia sair para falar comigo. Olha o modus operandi. Ele tinha que ficar de pé. Olha isso. Olha a meninice de um homem grande. Ele ia invocar o nome do Senhor, passaria a mão sobre mim, e aí sim restauraria o leproso, a minha lepra. Era isso que Naamã estava pretendendo, ele estava pensando, ele estava esperando. Mas Deus, ele tem um modo dele de agir. E Deus vai agir de um modo, muitas das vezes, e eu quero muito que vocês gravem isso, que Deus vai ofender a nossa mente para revelar aquilo que está no nosso coração. Sabe quando que eu percebi que Naamã era o menino? Quando ele foi ofendido na sua mente. Quando ele pensou, mas Deus falou, não é dessa forma, é de outra forma. Quando ele disse, mas tinha que ficar de pé diante de mim, ele tinha que colocar a mão em mim, ele tinha que me atender, e o Senhor diz, não, você vai ser atendido por um mensageiro. Porque Eliseu, ele não fez aquilo sem propósito. O Senhor sabia o que tinha dentro, a lepra interna que tinha aí na mão. O Senhor sabia. E o Senhor sabia que ele precisava ser curado na sua lepra. Aquele era o dia de cura de Naamã. O Senhor falou, naquele dia ele vai ser curado, mas não vai ser da forma como ele pensa. Eu vou ofender a mente dele para revelar o que tem dentro do coração dele. E sabe o que tinha dentro do coração dele? Orgulho, indignação, ego, grandeza. Nessa tarde, o Senhor fala comigo e com você. O que tem dentro do nosso coração? Vai ter um momento que nós vamos ser ofendidos de tal maneira que a gente pensa que é pelo homem, mas não é. É Deus permitindo a ofensa no nosso pensamento para revelar aquilo que está dentro do nosso coração. Ah, mas eu pensei. Ah, tinha que ser. Ah, mas ele não vai tocar a mão, não? Ah, mas ele não vai vir aqui me atender, não? Se Naamã tivesse conectado como Eliseu estava, ele saberia que Deus tem a sua forma de agir. E Deus vai agir da forma como ele quer, mas o propósito será cumprido. Porque o propósito não é meu. Aquela menina falou, se ele fosse na minha terra, se ele fosse lá tinha um profeta e ele ia ser curado. Só que Naamã, ele recebeu essa palavra, interpretou da sua maneira, e ele achou que tinha que ser assim. E o Senhor falou, não, Naamã, essa é a oportunidade que eu tenho de restaurar você verdadeiramente. Não somente por fora, mas por dentro também. Essa indignação de Naamã é uma indignação que é nossa. Muitas das vezes, quando nós somos confrontados, quando nós pensamos alguma coisa e sai completamente diferente daquilo que a gente pensou, a gente começa a se indignar. Muitas das vezes, quer dizer, na maioria das vezes, poucas são as vezes, amados, eu estou falando isso com muita propriedade, que a gente fala assim, vai ser da forma que o Senhor quiser. Não. Primeira coisa que a gente faz é se ofender. A gente faz é se indignar, porque tem que ser da nossa forma. Porque a gente pensou, porque a gente apresentou diante de Deus, e tem que ser assim, pronto.
momento. E o Senhor estava dizendo, não vai ser assim não. Vai ser de outra forma. Mas eu vou cumprir tudo aquilo que está determinado. Então a palavra diz, veja bem a meninice, que ele vira irritado, indignado, vai embora. Ele quer ir embora. Mas o seu oficial diz para ele o seguinte, olha só, ele te pediu uma coisa tão fácil. Se fosse difícil, tudo bem, mas é fácil. Que custa o senhor dar 7 mergulhos e sair curado? Sabe, amados? Aquela situação de meninice que tem que implorar para fazer aquilo que a gente sabe que tem que se fazer? Sabe quando a gente tem que fazer o negócio, o homem de Deus, o profeta falou, o próprio Deus falou, mas não sai do jeito que a gente quer. A gente pensa de uma forma, não é dessa forma, e aí a gente se indigna e a gente faz assim, não quero mais não, não toco mais não, não danço mais não, não prego mais não, não sento na mesa da consagração mais não. Quantas vezes? Nessa tarde, o Senhor está dizendo e mostrando para a gente a história de Naamã, mas que muito pode ser a nossa. Em alguns momentos, algumas fases da nossa vida. Algumas vezes nós agimos assim como Naamã, quando somos confrontados, quando não entendemos o modo do Senhor agir, e aí o Senhor levanta alguém para ofender a gente, porque na realidade, aquele homem, quando ele apareceu diante de Naamã e falou: olha só, o meu rei, o profeta, falou o seguinte para você dar 7 mergulhos. Ele se sentiu ofendido, mas foi por aquele homem. Então, muitas das vezes, Deus vai permitir pessoas nos ofendendo, sim. Ofendendo o nosso coração, as nossas emoções, os nossos pensamentos, sim. Para quê? Para que a gente mostre aquilo que está dentro de nós. A lepra interna. Porque o que o Senhor queria para Naamã era muito mais, amados. Era muito mais do que uma cura externa. Deus queria, o Deus de Israel queria que ele conhecesse ele. Você imagina, ele sai de lá, ele vai para lá, entra no rio, sai do rio, o que que acontece? Fala para mim, ele é curado, ele vai embora e acabou. O profeta me curou e amém. Só que Deus não queria isso. Deus queria confrontá-lo, como muitas das vezes nós somos confrontadas. Essa não é a palavra principal, tá, gente? É para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Então o Senhor vai nos confrontar para que haja cura, a verdadeira cura dentro de nós e para que a gente reconheça. Sabe por quê? Porque a palavra diz assim: ele faz isso. Ele entra, vamos lá, verso 14. Então Naamã desce, ele mergulha no Jordão 7 vezes. 7 é o número de quê, gente? Da perfeição. 7 é o número de grande revelação. Naamã era tão menino. Naamã era tão, mas tão menino, tão pequeno, grande diante do seu Senhor, mas pequeno, porque não tinha conhecimento nenhum diante de Deus. E tão orgulhoso, tão cheio de ego, tinha que ser tanto da forma que ele queria, que um mergulho não dava pé. Um mergulho não conseguiria fazer aquilo que precisava ser feito. Naamã precisava, então, mergulhar 7 vezes. Era muita cura que ele tinha que passar. Era muito quebra de ego. Era muita transformação, muito reconhecimento de quem Deus era. Um mergulho só não dá, gente. Muitas das vezes é assim com a gente. As coisas vão acontecendo de uma forma tão profunda com a gente fala, meu Deus, mas como assim? Mas por quê? Por que tem que ir lá embaixo? É porque o Senhor sabe o tamanho daquilo que a gente traz dentro de nós, que não é dele, foi a gente que colocou, que foi a nossa posição que colocou, foi a nossa profissão que colocou. Foi o nosso nome que colocou, foi o nosso dinheiro que colocou, mas está longe de ser do Senhor. E a gente precisa deixar isso aonde? Dentro da água. Naamã chega diz, gente, mas se fosse para mergulhar aqui, eu mergulhava lá em Damasco. Aonde mesmo? Lá na terra dele. Esqueci o nome. Tá com D aí. Quem puder, abre aí e me fala. Damasco. Damasco.
Ah, mas se fosse, não era sobre rio ser limpo, ou rio ser sujo, ou rio ser menor. Era sobre a forma de tratar que Deus tinha para aquele homem. Era sobre um tratamento profundo que Deus tinha com ele. E olha só, tá pensando que é sobre rios bonitos, os melhores. Não era sobre isso. Se o rio fosse sujo, que ele se afundasse ali. Se o rio fosse um riacho pequenininho, que ele se afundasse ali. Porque ele tinha que deixar ali coisas que atrapalhavam ele perceber quem o Senhor verdadeiramente era. E a palavra vai dizer que quando ele sai, a palavra diz que ele sai como uma criança. Ele sai como uma criança. Ele sai limpo daquele lugar, completamente limpo. E aí começa a nossa pregação, porque é daqui em diante que eu quero falar. Mas eu precisava contextualizar para vocês. A palavra vai dizer que agora, depois ele voltou ao homem de Deus, ao profeta. Agora o profeta, tá vendo? Agora o profeta tem esse encontro com Naamã. Agora, porque ele já está limpo, ele já está curado. Agora eu posso encontrar ele, porque a mente dele já foi ofendida o suficiente a ponto de revelar aquilo que estava escondido dentro dele e aquilo que estava escondido foi curado. Então agora eu posso ir. Agora é de igual para igual. Ele chegou lá achando que ele era o capitão da Síria. Ele achou lá achando que era o bambambam. E na realidade não era. Ele estava falando com o homem de Deus. E o homem de Deus e mulher de Deus sabe bem como agir. Deus dá estratégia. Deus entrega estratégia. Então agora ele diz assim: eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus, não há em Israel, não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse Senhor. Agora Naamã sabe quem é Deus. Confrontado, limpo, curado, mergulhado, agora ele sabe quem é o Senhor. Agora ele diz, ele proclama com a sua própria boca: não há nenhum Deus como o Deus de Israel. Não existe. Ele sabe tratar, ele sabe curar, ele sabe fazer. É isso que Naamã estava falando aqui. Não há Deus. E agora ele oferece, porque lembra? Ele saiu de lá com ouro, com prata, com 10 mudas de roupa. Lembra disso? Então, a palavra diz que ele então oferece a Eliseu. Eliseu diz o quê? Não. Eliseu não aceita. E ele diz: tão certo como vive o meu Senhor, versículo 16, em cuja presença estou, eu nada vou aceitar. O Senhor já tinha dado a tanto a Eliseu. O Senhor tinha dado a Eliseu porção dobrada de Elias. O Senhor tinha entregue o dobro do que Elias tinha. Aquele homem ungido do Senhor. Nós começamos aqui falando, essa ministração falando, né? Que essa unção de Elias, eu não sei o que Elias tinha, sabe? Elias tinha unção. Pura e genuína unção da parte do Senhor. Tinha autoridade, porque unção gera autoridade. E aí a palavra vai dizer que ele recusa, porque o Senhor já tinha muita coisa, o Senhor já tinha dado a ele, entregue a ele aquilo que ele tinha pedido. A unção de Elias em dose dupla. Mas Eliseu tinha um moço. Esse moço não entendia era nada. Esse moço fica olhando aquilo ali, aquela cena. Mas ele não vai aceitar. Gente, mas é ouro, é prata, é muda de roupa nova. Não vai aceitar. E eu imagino que Eliseu fica ali só observando aquela cena. Como assim? Como assim que ele não vai aceitar? E aí a carruagem vai embora, os carros vão embora, e ele faz o quê? Eliseu corre atrás de Naamã. E ele inventa uma mentira para Naamã. E ele diz que Eliseu que mandou ele buscar.
aquele ouro, aquela prata. Vamos ler? Quando Naamã tinha se afastado, verso 20. Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que o meu senhor foi generoso demais com este sírio, recusando o que ele trazia. Mas ele diz consigo mesmo, tá? Ele não fala com ninguém, não. Terrível coisa quando a gente deixa de falar com o Senhor e a gente fala com a gente mesmo. Dá ruim, desde o tempo de Davi. Davi consultava o Senhor, consultava o Senhor, consultava o Senhor. Quando ele falou com ele mesmo, que foi a respeito da mulher, daquela mulher, do seu oficial, deu ruim. Deu muito ruim. Então a palavra diz que Geazi fala com ele mesmo. Como assim? Então ele corre atrás de Naamã. E quando ele chega lá, Naamã olha para trás, vê, desce e pergunta: tá tudo bem? Ele diz: sim, tá tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, dê-lhe 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã então diz: tenha bondade de levar 68. Naamã dá o dobro. Insiste com ele, amarra lá os 68 quilos de prata, 2 sacos de muda, e agora Eliseu vai, guarda tudo isso na sua casa e se apresenta diante de Geazi. Vai, guarda tudo isso na sua casa e se apresenta diante do homem de Deus. Homem e mulher de Deus se engana. Homem e mulher de Deus fica enganada, gente, por muito tempo. Eu estou falando de homens e mulheres de Deus. Ficam enganados. Homens e mulheres não percebem sinais, não? A gente pode não conhecer o contexto geral, sim ou não? Sim. O cenário geral, a gente pode não conhecer. O que está acontecendo na realidade, na totalidade, eu não sei. Mas uma coisa é certa: tem algo estranho. Tem algo diferente de como era antes. Isso é o quê? O próprio Deus. É a unção de Elias. É a unção de Eliseu. É o engano que não pode ficar no meio do povo de Deus, da mulher de Deus, na sua casa, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, no seu ministério. Sim ou não? Então, Eliseu está ali parado, olhando toda a estratégia dele de esconder lá tudo. E aí ele pergunta para ele assim: de onde você vem, Geazi? Você está vindo de onde, meu filho? Meu moço? Aí ele diz assim: eu fui para lugar nenhum, não. Estava aqui o tempo todo. Sai daqui, não. Estava aqui do teu lado, do teu ladinho. Aí o homem de Deus, com porção dobrada, com muita entrega, porque deixa eu falar um negócio para você. Elias tinha porção, Eliseu tinha porção dobrada. A porção dobrada da unção é o nível da tua entrega, da minha entrega. Você imagina as noites que ele passava ali orando, Eliseu. As noites que ele passava em claro. As madrugadas que ele levantava, dobrava o seu joelho e apresentava diante de Deus a sua vida, o seu ministério, a sua mente, o seu espírito. Certo? Porção dobrada, entregue em dobro. E aí eu já estou falando para mim e para você, que de vez em quando eu falo, Senhor, eu quero a porção dobrada de Eliseu. Eliseu já tinha de Elias, eu quero a de Eliseu, Senhor. Entrega o máximo. Nível hard. Muita entrega. Quer porção dobrada? Tem que entregar dobrado. Mas uma coisa é certa: enganada tudo fica. Enganada você não vai ficar, nem eu nem você. Então Eliseu disse assim para ele: você acha mesmo que eu não estava com você? Você acha que eu não estava com você em espírito? Quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que era isso que você tinha que fazer? Aceitar as pratas?
Aceitar as roupas, os olivais, as vinhas, as ovelhas, os bois, servos e servas. Será que era isso que você tinha que fazer? Portanto, a lepra de Naamã vai pegar em você. Só que não vai pegar só em você. A Bíblia fala o quê? Eu quero que você abra o seu microfone e fala para mim o que está escrito na sua Bíblia. Para tu e a tua semente, ou seja, gerações, né? Mais alguém aí? Descendência. Semente. Descendência para sempre, na minha diz. Meu Deus. A minha também tá, para sempre. Não se engana, homem e mulher de Deus. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Nós estamos falando de não sermos enganados, mas a gente precisa passar um filtro para saber se nós também não somos engano. Já Porque enganamos, se né? nós formos engano, o Senhor está falando aqui, a lepra é nossa, mas é também para nossa descendência. Sabe o que o Senhor está falando? Passa um pente fino para a gente nessa tarde. Passa um pente fino para saber se aquilo que eu falo não é engano. Luciana, passa um pente fino para saber se como você se posiciona não é engano. Se você não está enganado. Naamã estava completamente enganado. Ele achava que era quem ele não era. Ele achava que era um homem grande. Ele era um menino que precisava ser curado, confrontado. Então, muitas das vezes, essa palavra é para nós nessa tarde, não é para Naamã, não. Naamã já foi. É para mim e para você. Nós não ficamos enganados. Mas eu já quero abrir o precedente aqui para dizer que também nós não podemos ser engano. Porque o Geazi enganou o profeta, tentou enganar o profeta. Tentou não, ele enganou, né? Tentou, porque homem de Deus não se engana. Mas na visão dele, estava enganando. Pronto. Para a visão dele, olha só, gente, isso tem que até abrir um leque para quem anda perto de nós. Que às vezes anda perto de nós, não está entendendo nada a nosso respeito. Anda do nosso lado e não sabe nada a nosso respeito. Ele era servo de Eliseu, tanto quanto Eliseu era de Elias. Só que Eliseu aproveitou a oportunidade com Elias. E Geazi não aproveitou, foi nada. Ficou do lado dele e não percebeu a unção que ele tinha, que era maior do que de Elias, e que não se permitiria, essa unção, não permitiria que ele fosse enganado. Eu estou falando aqui de engano. Essa palavra aqui, eu não tinha dúvida que eu ia trazer ela hoje. Eu não sei o que o senhor está falando. Até sei, mas eu não sei para quem que o senhor está falando nessa tarde. Mas é certo que ele está falando, você não vai ficar enganado. Mas também passa um pente fino, principalmente nesses últimos tempos, para saber se eu e você não somos engano na vida de alguém. Mas eu quero crer que você é mulher de Deus. E você é mulher de Deus. O Chá com Propósito tem esse propósito, de trazer mulheres de Deus. Então, também quero dizer para você que nenhum engano restará sobre a tua vida. Nenhum engano, nenhum gibeonita disfarçado ficará na tua vida. Vai ter que ser revelado. Sabe por quê? Porque você tem unção. Deus já derramou unção sobre a tua vida. E como eu te falei, você pode não entender na totalidade, o cenário completo. Mas o Senhor vai começar a te dar sinais de que tem alguém, pessoas, situações te enganando, tentando te enganar. A palavra diz que Geazi já sai da presença de Eliseu leproso. Foi rápido. Palavra de profeta. Rápido se cumpriu. Mas não ficou enganado, Eliseu. Que eu quero. O foco aqui é sobre Eliseu. Ele não ficou enganado.
você não ficará enganada. E se por acaso você ainda não percebeu, eu quero dizer e profetizar sobre a tua vida nessa tarde, que nenhum engano vai restar e que o Senhor vai começar a te dar sinais. Você vai começar a olhar e você vai falar: tem um negócio diferente. Eu não sei o que é, mas tem um negócio diferente. E o Senhor vai, você vai começar a orar e o Senhor vai começar a revelar na totalidade. Mas não restará engano sobre a tua casa, sobre a vida dos teus filhos, sobre o teu ministério, sobre a tua própria vida. A palavra vai dizer, agora seguindo aí, logo depois, né, fechamos essa parte, ainda no capítulo 6, melhor, agora no capítulo 6, lá no 8, vai dizer que Síria e Israel entraram em guerra. Eu quero continuar falando sobre revelação, sobre Deus trazer uma revelação, mostrar aquilo que é feito às ocultas, aquilo que é feito no engano com você, para a nossa vida. A palavra diz que então tem guerra. Mas o homem de Deus manda dizer para o rei de Israel, porque a guerra era Síria e Israel. Então o mesmo Eliseu, ele fala para o rei: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para lá. E a palavra diz então que o rei vai, ouvindo a palavra de Eliseu, ele envia tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado. Então armam uma emboscada quando eles descem. E a palavra diz que se salvou mais do que uma ou duas vezes. Houve salvação, porque o homem de Deus avisou para o rei de Israel. Só que agora o rei da Síria, ele pega todo mundo, senta todo mundo, vamos dizer assim, né? Vamos interpretar assim. E começa a coagir o povo, porque tem hora que é assim, né, gente? Tem hora que é assim. Quem não tá antenado, conectado, acha que é assim. E aí ele começa a interrogar: quem foi? Eu quero saber quem foi que foi lá dizer para o rei de Israel que eu estava passando por aquele lugar, que eu ia passar por aquele lugar. Não tinha como ele saber. Eu quero saber quem foi que foi lá falar para ele. Quem é um dos nossos que está passando informação. E aí um deles diz assim: vamos lá. Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei? Um dos servos responde: ninguém, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, sabe? Aquele homem de Deus? Então, presta atenção. O profeta Eliseu, que está lá em Israel, o negócio estava acontecendo lá do outro lado, mas o profeta Eliseu, que está lá em Israel, ele conta para o rei de Israel todas as palavras que o Senhor fala sobre ele no seu quarto de dormir. É isso que o Senhor está falando aqui. O rei não tinha como saber, mas tinha um profeta. Tinha um profeta naquele lugar, um homem de Deus. Como aqui tem mulheres de Deus. Esse homem, esse profeta, essas mulheres de Deus, elas dormiam e elas sonhavam. Elas dormiam e o Senhor entregava o mistério. Elas acordavam de madrugada. Ei, alguém aí? Alguém? Alguém? O Senhor falava, fala com ele, fala com ela, vou eu te mostrar. O Senhor dizia: abra a Bíblia, abra o armário do filho, pega o telefone dele, pega o celular. E tá alguém dizendo: quem falou? Meu Deus, mas quem falou? Quem foi que disse? O servo disse: olha, ele está lá em Israel, mas ele é homem de Deus. Quando o Senhor, no seu quarto, fala aqui sobre as emboscadas que o Senhor tem para ele, que o Senhor está fazendo a respeito dele, do seu reino, o Senhor, Deus de Israel, revela para ele. Sabe que aquele homem estava dizendo: tem jeito não, fomos nós, mas o Senhor vai continuar fazendo isso até quando? Até quando? Ele tem do lado dele profeta. Ele tem do lado dele mulheres de Deus, que Deus está usando poderosamente nesse tempo.
que Deus está falando com elas, para não deixar enganada nem ela, nem a casa dela, nem o reino dela, nem o ministério dela, nada. Para ela não cair nas emboscadas. Sabe aqui, quando ele diz assim, ó, salvou-se 2 ou 3 vezes mais, sabe o que o Senhor está falando? Teve salvação. São mulheres de Deus nesse tempo que o Senhor está falando, dando estratégia para salvar a sua casa, para salvar o teu ministério, para salvar a tua vida, para salvar aquilo que o Senhor te colocou ali como guardião. É isso que o Senhor está falando para a gente nessa noite, nessa tarde. Porção dobrada. Entrega em dobro. O que nós temos? Ah, mas eu queria tanto essa porção dobrada de... Eu queria. Eu queria saber o que fulano está falando lá dentro do quarto, irmãos. Deus está revelando. Só que a gente precisa entregar um pouco mais. Ano passado, nós passamos o ano todo aqui falando. Tempo de quê, Lu? Revelação. Tempo de quê? Revelação. Quem está aqui desde o ano passado sabe disso. E o Senhor tem revelado, 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 revelado. Só que agora o Senhor também não tem só te revelado. Ele está te usando. Ele está usando você. Para quê? Para trazer salvação. Para se levantar, para ouvir e começar a criar estratégia. Mais um pouquinho à frente ainda nesse mesmo capítulo. Tem uma fome em Samaria. Ben-Hadad é o rei da Síria. Nesse tempo. E a palavra diz que houve, 6:25. Houve grande fome em Samaria. Eles sitiam Samaria a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80, ou seja, ninguém tinha dinheiro, todo mundo tinha fome. Muita fome. E a palavra diz que teve um determinado momento que o rei diz assim, porque o rei Ben-Hadad da Síria, ele atribui ao Deus de Israel, o rei de Israel, a fome. Quando a fome era uma permissão do Senhor. Aí lá no verso 31, o rei Ben-Hadad, ele diz assim, que Deus me castigue, se até o final do dia Eliseu ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Porque ele sabe que Eliseu é o homem de Deus, é o homem profeta e caminha com o rei de Israel. E ele diz assim, olha, que Deus me castigue. Se até o final desse dia ele não tivesse sido decapitado como João Batista. Aí vamos seguir mais um pouquinho. A palavra diz que Eliseu estava sentado. O rei estava lá, dando essa ordem, e Eliseu estava em outro lugar sentado na sua casa, verso 32, junto com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos, vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quem falou para Eliseu? Senão o próprio Deus. E aí ele diz, quando o mensageiro vier, feche a porta e empurrem-no com ela. Estratégia. Deus vai revelar para que você tenha estratégia. Para que você ganhe estratégia no fazer. Quando eles acharem que chegou e que já... O Senhor já te deu a estratégia, porque o Senhor já te revelou o que ia acontecer, o que está para acontecer. O Senhor não revela à toa. Ele revela para a salvação, ele revela para a estratégia. Ele revela para mostrar que ele é Deus. Eu estou falando com mulheres de Deus que precisam entregar um pouco mais nessa tarde, nesse tempo. Mulheres que precisam entregar algo mais para que Deus se revele ainda mais. Sabe por quê? Porque você está ativa no ministério. O Senhor tem te chamado e você tem feito a obra dele. E o inimigo não está satisfeito com você.
O inimigo não está satisfeito com a tua casa. O inimigo não está... E a parte mais frágil são os nossos filhos. O inimigo quer acabar com o teu ministério, que é um ministério de líder, de liderança, líder de célula, eu não sei aqui, líder de dança, líder de criança. Sabe por quê? Porque a palavra diz que quando se acerta o líder, o povo se dispersa. Então, o inimigo não está satisfeito. Então, o Senhor, ele quer te dar estratégia nesse tempo para que você ouça o que está acontecendo, para que você veja o que está acontecendo. Nesse tempo, o Senhor quer usar os nossos 5 sentidos, para que você abrace o Senhor e fale assim, é engano. Para que você abrace o Senhor e diga, minha filha, larga porque é engano. Para que você veja, olhe para o olho de alguém, olhe bem, você veja que no lugar da candura, que há uma candura, uma doçura disfarçada, mas na realidade é inveja, é ódio, é raiva. Por isso que nós precisamos entregar mais nesse tempo. Porque o Senhor, se ele já está revelando, ele quer revelar muito mais. Certa feita eu estava num congresso aqui em Macaé. Não estava sozinha. E aí a irmã falou assim, irmã, ela parou a ministração, ela falou assim, irmã, você sonha? O Senhor quer te dar, quer te dar muitos sonhos. E naquele tempo, irmãs, eu vou falar para vocês, eu achava que eu estava sonhando. Eu falei, sonho sim, o Senhor tem me dado muito sonho. Ela falou, agora que ele vai abrir o canal. Isso aí são gotas. Sabe quando a gente canta? O muito que nós temos visto não passa de gotas. Na realidade é isso. Diante daquilo que podes e queres fazer. É isso. A gente tem visto, ele tem nos usado, ele tem falado conosco, mas ele quer fazer muito mais. Ele quer te levar a águas tão profundas que você pare, você ande por ele, que você veja totalmente por ele, que você escute por ele, que você caminhe por ele, que você toque por ele. Nós temos visto gotas perto daquilo que ele quer dispensar para nós. Finalmente, 1 Reis 14, eu queria que você abrisse aí. Vamos ver se é isso mesmo. 1 Reis 14, é o último texto da tarde, mas eu preciso trazer e fechar com vocês sobre esse caso. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então Jeroboão disse para a mulher, a sua mulher, levante-se, seu filho está doente, tá? Levante-se, põe um disfarce para que não saiba que você é a mulher de Jeroboão e vai até Siló. Eis que lá está o profeta Aías, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre esse povo. Leve com você 10 pães, leve bolo, leve um pote de mel e vá falar com ele. E ele vai dizer para você o que vai acontecer com esse menino. A mulher de Jeroboão, então, fez o que foi lhe pedido. Levantou-se, foi até Siló, entrou na casa de Aías. Este já não podia ver, porque os seus olhos já não se moviam por causa da velhice. Ele era um profeta cego. Porém, o Senhor disse a Aías, eis que a mulher de Jeroboão, ele está vindo para lhe perguntar a respeito do filho dela, que está doente. Assim e assim você vai falar com ela. Ao chegar, ela estará disfarçada. Quando ela estava entrando pela porta, Aías ouviu o ruído dos seus pés, porque ele não enxergava. Era um profeta velho, a palavra diz isso. Profeta, cego, velho. A palavra denomina ele assim. Vamos lá. Quando ela estava chegando, ele ouviu o ruído dos seus pés e disse, entre mulher de Jeroboão, por que você veio disfarçada? Hein? Ele é cego. Estou encarregado de lhe dar mais notícias. Vá e diga para o seu marido, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei você do meio do povo, eu fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel, tirei o reino da casa de Davi e entreguei para você, mas você não foi como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos seus olhos. E aí ele começa a dizer o que esse rei fez, né? Que ele levantou imagens, que ele fez outros deuses. Mas no 12 ele diz assim, quanto a você, mulher de Jeroboão,
levante, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino vai morrer. O que a gente tira daqui? O profeta tinha unção. O profeta tinha revelação. Ele só não tinha vista. Mas vista, olhos e visão são duas coisas diferentes. Ele não enxergava, porém ele tinha visão. A visão não tinha a ver sobre ele ser cego ou se ele não era cego. Ele tinha visão de Deus, ele tinha revelação de Deus. E não há disfarce. Não há disfarce sobre aqueles e aquelas que têm a visão de Deus. Aquelas que enxergam, mesmo diante de situações que a impeça de enxergar. Porque tem situações, amados, que a gente não vê nada mesmo. Tem umas situações que nós somos pegos tão que a gente não vê nada, mas a gente ouve. A gente recebe no espírito. A gente recebe na mente. Ou seja, tem revelação. Ela esqueceu. Ele era velho, ele era cego e ele não enxergava. Mas ele tinha visão de Deus. Nessa tarde, o Senhor está nos chamando a aumentarmos a revelação, o nível da nossa visão. Mas para isso é necessário uma entrega. Eu estou aqui, amados, falando para vocês, eu não sei por quê. O Senhor está falando muito de casa, de família, como ele sempre fala, mas deixa eu fechar aqui. Mas ele está falando também de ministério. Ele está falando de ministério aqui também. Para você ficar muito ligada. Fique muito ligada nas estratégias de Satanás, daquilo que Satanás tem intentado para o teu ministério. Para aquilo que Deus te deu e que você é guardião. Você precisa guardar isso. Nessa tarde, o Senhor está dizendo, me busca mais que eu vou te entregar mais. Eu vou te revelar mais. Me busca mais pela madrugada, 9 horas, 10 horas, meio-dia. Luciana, eu não consigo... de madrugada, eu não consigo. Não tem problema, mas vai fazer meio-dia. Mas vai fazer a tua entrega. Porque são os últimos tempos. O inimigo não está satisfeito porque você está agindo, porque você tem levantado. Porque o Senhor tem te chamado e você não tem dito, eu não vou não, mas você tem dito, eis-me aqui. Você tem dito, eis-me aqui. Então, a palavra de hoje é sobre engano, mas a palavra de hoje também é sobre unção. A palavra de hoje também é sobre entrega, que é a unção de Elias. Você quer orar e fogo descer? Então, você precisa entregar. Eu preciso entregar mais. Eu quero a unção de Eliseu, unção dobrada, que dentro do meu quarto, na hora que eu ajoelhar, eu vou ouvir o que está sendo dito lá do outro lado, eu vou conseguir ver as mesas prontas e as pessoas sentadas na mesa. E aí vão dizer quem contou, quem contou, quem contou. Dentro do teu quarto, no teu secreto, Deus te revelou. Essa palavra é para nós nessa tarde. Para cada mulher que chegou aqui, que nós oramos. Lembra? Uma revelação que eu já contei aqui, que o Senhor me deu em sonho. Onde tiver um, com a mão estendida, clamando. E certamente tem alguém clamando aqui. Me revela, Senhor. Me revela, não me deixa enganada, não. Não me deixa enganada, não. Não me deixa enganada, não. O Senhor está falando aqui, eu não vou te deixar enganada, mas você precisa entregar mais. Eu vou te mostrar o que está acontecendo no mundo espiritual, que você, com a sua visão humana, não consegue ver. Eu vou te mostrar. Espiritualmente. Você vai começar a ver sinais estranhos. Você vai olhar e você vai falar, meu Deus, ninguém vai ver nada, mas você vai ver. Ninguém vai ouvir nada, mas a voz que é doce para todo mundo vai soar um negócio estranho. Tá tudo muito lindo, mas você vai olhar e vai sentir dentro de você, sentimento dentro de você. Tem alguma coisa fora do lugar.
Tem alguma coisa que está fora do lugar. Não é como era antes. Se você vai olhar, as pessoas vão olhar, está tudo como antes. Mas é porque você está entregando um pouco mais. Você aumentou o nível da tua entrega. E nada mais será como antes. O Senhor vai revelar aquilo que Ele nunca te revelou. E também aquilo que Ele não revelou para ninguém. É sobre você. Lembra de Daniel? Eu fiz uma devocional dia desse. Quando o anjo apareceu, o Senhor trouxe aquela profecia. A palavra diz, ó, que os amigos não ouviram nada, mas o anjo desceu e falou com Daniel. Daniel, o Senhor tem muito amor por você. Era só para Daniel. Isso não nos faz diferentes, não, mas o nível de entrega é diferente. E o Senhor vai honrar a tua entrega. O Senhor vai receber a tua entrega, mas é o tempo de entregar. Nós oramos aqui pelos altares, nós começamos aqui orando pelos altares. O Senhor vai começar a entregar, entrega. Melhor, você vai começar a entregar e o Senhor vai começar a te revelar. Em todos os níveis. Todos os níveis da tua casa, da tua vida, do teu ministério, na tua profissão. Na tua profissão. Essa é a palavra dessa tarde, amados. Entrega. Unção dobrada, quer ver, quer ouvir, quer sentir, quer clamar e descer fogo do céu? Eu quero. E hoje está falando isso para o Senhor, eu quero. Unção dobrada. Entrega dobrada. Mais joelhos dobrados. Mais jejuns lançados. Mais propósitos levantados, de oração levantados. Menos eu. Menos ego. Menos achismos. Se eu acho, eu não posso ouvir. Porque eu estou tão pesada nos meus achismos. Eu estou tão pesada nos meus pensamentos. Como é que o Senhor vai entregar alguma coisa? Eu nem vou entender que é Ele. Mas nessa tarde o Senhor diz para a gente, para cada uma de nós, que a unção dobrada, entrega dobrada. Amém? Você recebe essa palavra? Eu quero orar agora por você. Senhor, em nome de Jesus. Lu, eu vou quebrar aqui o protocolo, eu sei que é diferente que a gente faz, mas eu vou quebrar aqui. Em nome de Jesus agora, Pai. Senhor, essa palavra ela não veio à toa, nem domingo, nem hoje, que a gente pegou uma linha bem diferente. Nem domingo, nem hoje, ela nunca será, porque a tua palavra diz que ela nunca vai voltar vazia. Ante o contrário, ela vai cumprir o propósito o qual ela foi determinada. Para o qual ela foi determinada. E nós sabemos que há um propósito aqui nessa tarde, com essa palavra. Eu quero pedir em nome de Jesus que todo engano sobre a vida das minhas irmãs caiam por terra. Tudo aquilo que elas já estão vendo e está dizendo assim, tá esquisito, teu negócio é errado, tá esquisito, é só o comecinho da linha que o Senhor está mostrando. Porque o Senhor vai mostrar todo engano. Não restará engano sobre a vida das minhas irmãs em nome de Jesus. Sobre a minha vida, sobre a vida da Luciana, a respeito do chá com propósito, em nome de Jesus. Não restará. Não haverá gibeonita no nosso meio, nem na casa, nem rondando a casa das minhas irmãs, as circunvizinhanças delas, o trabalho, a vida dos filhos, a vida dos maridos aqui representados. Não vai haver engano. O Senhor vai nos mostrar tudo como o Senhor mostrou a Eliseu. Se Geazi não viu, é porque ele estava distraído, porque não estava entregando nada, porque aquele que entrega, o Senhor mostra. E nessa tarde eu quero te pedir, aumenta o nível de entrega. Que cada uma de nós, Pai, ajuda as minhas irmãs a aumentar esse nível de entrega, a sacrificar alguma coisa por essa entrega. Em nome de Jesus, eu peço agora, Pai, que haja um sacrifício mesmo,
Eu vou deixar de fazer isso, mas nessa hora eu vou estar entregando. Eu vou aumentar o nível da minha entrega nessa hora. Que haja um sacrifício em relação a essa entrega. E que em nada, Pai, mais uma vez eu te peço, nada reste escondido, nada reste engano sobre as nossas vidas. Mais uma vez, Pai, que o Senhor use os nossos 5 sentidos nesse tempo. Usa, Senhor, os ouvidos das minhas irmãs para que elas ouçam. Elas ouçam. Efatá sobre os ouvidos das minhas irmãs nessa tarde. Efatá, para que elas ouçam, Pai, aquilo que ninguém está ouvindo, mas que o Senhor traga para elas. Que elas comecem a ouvir em nome de Jesus, deitadas, sentadas, lavando louça, não sei, Pai, mas que o Senhor abra os ouvidos delas e que elas comecem, a partir de hoje, a ouvir. Os olhos, Pai, em nome de Jesus, que elas possam olhar e ver. É engano. Ver o que nunca viram. Ainda que ninguém veja, mas que elas estejam na posição de Daniel. A visão era para ele. A revelação era para ele. Que não tem que ser compartilhada, inclusive. É para ele. Porque muitos não irão entender aquilo que o Senhor está nos dando nesse tempo. Está revelando aos nossos olhos nesse tempo. Senhor, use o olfato das minhas irmãs, a ponto delas chegarem e elas sentirem o cheiro estranho, o cheiro de um engano. O cheiro, Pai, o cheiro. Que elas sintam um cheiro diferente. E elas falem, não é um cheiro normal. Não é um cheiro normal, tá um cheiro de mofo, mas só tem flores, mas tá cheirando mofo. Mas tudo tá tão bonito, tão florido, mas tá cheirando amor. Que seja o Senhor revelando através do olfato das minhas irmãs. Que o Senhor use, Pai. Que o Senhor use as mãos, os abraços, o tocar. Que seja diferente, até no toque. Sabe aquelas pessoas que amavam nos abraçar, tocar na gente. Quando a gente toca, elas saem rapidamente. Senhor, sinais. Sinais. Nessa tarde, traz os teus sinais. Os teus sinais de que há engano sobre a vida das tuas filhas, sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre de Lu Marins, as líderes desse chá. E cada uma que está aqui representando, Pai. A sua casa, o seu ministério, os seus filhos, os seus maridos. Em nome de Jesus, Pai. Que elas testemunhem dessa palavra aqui. De que hoje o Senhor inicia um novo tempo de entrega na vida delas. Que elas lembrem dessa palavra. O Senhor quer revelação, quer unção dobrada, então entrega em dobro. Em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos esse tempo e selamos aqui esse tempo. Essas palavras nós selamos aqui. Selamos no espírito das minhas irmãs. Em nome de Jesus, para que não haja perda dessa palavra. Mas que o Senhor as lembre quando elas estiverem dormindo, quando elas estiverem lavando as suas louças, suas roupas, trabalhando, Pai, no seu dia a dia, que o Senhor lembre dessa palavra. Em nome de Jesus, eu assim oro, eu assim te entrego esse tempo, e eu assim selo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Lu?